Bom dia, sextou, 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 bom dia, sextou com liderança. Ai, que felicidade, live número 25. Não, gente, eu não tô acreditando. Vocês estão acreditando? Kelvin, bom dia, bom dia. Isabel, bom dia, seja bem-vinda. Kátia, que coisa boa, bom dia. Esperar todos vocês aí. Bem, hoje entrou cedinho. Vou deixar aqui o meu telefone fixado, que vocês querem falar comigo sempre aí ao longo do dia. E eu sempre tiro um tempinho para falar com cada um de vocês que precisam de uma atenção maior, quiser conversar aqui comigo, tá bom? Bom dia, sextou. Sejam todos bem-vindos. E hoje falaremos sobre liderança. Eu não sei se vocês viram aí que ao longo da semana algumas pessoas mandaram sugestão. Vocês já estão assim, nossa relação tá muito íntima. Bom dia! Pois é, 7 horas da manhã a gente tem que estar assim, arrumada? Pois é. Bom dia, Márcia! Bom dia, pessoal! Vamos lá. Hoje eu quero falar do tema que me sugeriram aqui. O tema de vocês, porque agora vocês estão assim, né? Eu não preciso nem pensar mais. Oi, Aline, tudo bem? Eu não preciso nem pensar mais. E vocês me deram uma sugestão pra gente falar sobre gerente. César Jaru, bom dia! Vocês me deram aqui o tema pra gente falar sobre como contratar gerente. Aí eu falei, gente, vamos falar sobre isso? Já que amanhã é sexta-feira, sextou com liderança, então vamos falar sobre gerência, tá? Genilson, Cleiton Dias dos Santos, legal, vamos lá. E aí, antes de falar sobre como contratar um gerente, eu queria saber primeiro, né, o papel do gerente, né? Vamos falar primeiramente do papel do gerente e se essa loja precisa de um gerente ou não. Célia, bom dia! Friozinho aí no Paraná, gente. Todo dia que a Célia me fala, ela fala 2 graus a menos. Eu sempre pergunto, Célia, quantos graus? Aí ela, meu Deus, eu tô com medo de perguntar pra ela quantos graus e ela dizer menos 40. Ai, misericórdia, de tanto frio. Lá tá frio aqui também. Então, vamos lá. Vamos falar sobre gerente, tá? Sobre gerência. E aí, eu queria primeiro falar se a loja precisa ou não precisa de um gerente. Num primeiro momento, a primeira métrica que vem à cabeça pra gente olhar se a loja precisa ou não de um gerente é faturamento. E vamos dizendo aqui da loja de vocês, minha loja tem gerente, minha loja não tem gerente. Estou precisando de um gerente, para eu entender que a gente está falando da mesma coisa. Depósito Multicoisas, bom dia! Mi Xavier, bom dia! Ó, hoje tá quente, 8 graus, você tá louco. Ó, vamos lá. A primeira métrica para a gente falar sobre gerente é uma métrica de faturamento. Então, a partir de qual faturamento faz sentido ter um gerente? Eu acho, na minha cabeça, aqui nas coisas que a gente estuda e com base nas lojas que a gente atende aqui, em mentoria, em rede e em tantas fontes de conhecimento, uma loja acima de 250 mil de faturamento, tá? Então, para a gente começar a pensar em ter gerente, a gente tem que estar atingindo aí faturamentos acima da casa dos 250 mil, tá? Antes disso, a loja ela consegue bem obrigado ali sem um gerente, tá? Depois disso, a operação fica grande demais. Uma operação que tem aí 250 mil de faturamento, ela tá entre 9 e 12 funcionários. Então, necessariamente vai precisar de alguém para coordenar. Gabriel Santana, Egaplast, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Valdir também, bom dia. Então, para você ter gerente na sua empresa, faz-se necessário, a primeira métrica que a gente olha é o faturamento. Então, acima dos 250 mil reais, faz sentido ter um funcionário. Silmara, eu não atinjo isso, mas eu já tenho, 9 funcionários. Também já começa a fazer sentido ter um gerente. A gente sempre apela, né, o faturamento ao número de funcionários, porque se você tem um monte de funcionário, mas não está atingindo esse faturamento, algo não está certo.
Algo está errado. Mas, via de regra, na casa dos 8, 9, até 12 funcionários, dependendo da operação, funciona bem, R$250 mil, e é a hora de contratar um gerente. Morou? Beleza? Escreve aqui nos comentários, fala, gostei, nunca tinha pensado dessa forma, que interessante pensar desse jeito. Gente, eu sou lojista, mas eu me tornei uma consultora, uma mentora de lojas. Então a minha cabeça, ela teve que girar uma chave. Então hoje a minha cabeça... Ai, um grande bom dia de Maracanaú, no Ceará. Ai, um grande bom dia aí pra vocês também. JB Serviços e Forro de PVC, muito obrigada pelo carinho, tá? Gente, quando eu comecei com essa questão das mentorias e das consultorias, a minha cabeça girou. Então tudo hoje na minha cabeça é porcentagens, é métricas e metros quadrados e expectativa e meta, tá? Então minha cabeça ela virou. Então quando eu falo para vocês essa questão do faturamento é porque tem métrica para isso. Bom dia do Piauí, Felipe. Bom dia, Felipe. Ontem fechamos a mentoria. Cara, a loja dele vai ficar tão legal. Felipe, seja muito bem-vindo, tá? Depósito Calan, bom dia de Salto. Salto fica aonde, Calan? Aonde fica Salto? Vamos lá. Então, a loja, então você já descobriu se a sua loja precisa ou não precisa de um gerente. Agora sim a gente fala sobre o papel do gerente. O papel do gerente, pessoal, ele é liderança, tá? Ele liderar a loja. Salto em São Paulo. Ah, sim, que legal. Seja muito bem-vindo aqui, tá? Depósito Calan, seja muito bem-vindo. Estou indo para São Paulo na primeira semana de julho, tá? A gente vai passar uma semana aí. Então, o papel do gerente, liderar... eu tô com a colinha, tá? Porque eu estudo para fazer isso aqui todo dia, tá? Parece que eu não tenho tempo, mas eu tenho tempo todo. Liderar, controlar indicadores e ser o elo entre o dono e a operação. Esse é o papel do gerente. O papel do gerente é liderar, controlar os indicadores e ser o elo entre o dono e a operação. Vamos esmiuçar isso. O gerente, ele vai liderar. Seu Mara, mas o meu gerente tem que vender também. O gerente tem que vender também. Numa loja de 10 funcionários, gente, todo mundo vende, até o cachorro. Todo mundo vende. Até o cara, na hora de entregar o cimento, ele tem que dar um bom dia, ele tem que entregar o cimento e tem que falar para o cliente, olha, se a senhora quiser mais algumas coisas, a gente pode trazer também para a senhora. Entendeu? Todo mundo da loja tem que vender. Mas ele tem um papel primordial de liderar. Então, a reunião com os colaboradores, entender um pouco mais quais são os problemas que estão acontecendo dentro do estoque, os problemas que estão acontecendo na entrega, os problemas que estão acontecendo na chegada da mercadoria. Então ele vai começar a entender melhor toda a operação e vai liderar isso. Então ele vai conseguir chegar só para os entregadores e falar, olha, vocês estão demorando muito, ou vocês estão desperdiçando muito, está acontecendo muita ruptura de saco de cimento, ou está acontecendo, vocês estão gastando muito tempo em cada entrega e eu quero entender o porquê. Vocês não estão organizando uma rota para fazer. O papel do gerente. O papel do gerente, chegar para as vendas e falar, bom dia, Larissa. Telefone da minha equipe, tá? Olá. Telefone da Larissa. Quem quiser entrar em contato com a gente, é só falar com Larissa. Richard, tudo bem? E 9 Soluções Elétricas, André Rocha, todo mundo aqui. Jude, tudo bem? Bom dia. Então, o papel do gerente é liderar. Então, ele vai ter um olhar clínico de dono sobre todas as áreas da empresa. Lá no estoque, lá nas vendas. Falar, pessoal, cadê a nossa meta? O que nós estamos fazendo? A gente está revendo os orçamentos que foram feitos e não foram fechados? Cadê? E aí ele vai começar a estimular os colaboradores. E ele vai ver os indicadores. Ele vai ficar olhando todos os espaços do sistema? Não, ele não tem necessidade de ver todos os espaços do sistema. Mas os espaços do sistema cruciais ele vai ver. Então ele vai ver se o CMV está sendo organizado para as compras, o que estamos comprando.
ele vai poder sugerir novos produtos para compra, ele pode sugerir o que não comprar mais, ele pode sugerir várias coisas e ele pode melhorar o layout da loja. Então ele vai ter um olhar clínico de dono, mas para além disso ele vai vender, ele vai ajudar, ele vai fazer uma série de coisas, tá? E aí, vamos falando aqui, vamos falando comigo. Eu quis colocar aqui quais são as competências de um gerente, tá? Pra gente ir esmiuçando esse papo. Experiência, então, o cara precisa ter trabalhado em outra loja de material de construção? Não necessariamente, mas é bom. Mas seria interessante que ele já tivesse sido gerente em algum outro lugar. Então aqui no caso, dependendo do estilo da loja, não se faz necessário um conhecimento de material de construção, mas também é interessante ter conhecimento de material de construção. Mas é interessante ter a experiência de gerência, a vivência da gerência, tá? Em alguma outra oportunidade. Por quê? Porque isso é mais difícil de ser ensinado, tá? E o conhecimento técnico, esse é fácil de ser adquirido. Uma loja de material de construção é uma escola. É uma escola. Rosa, bom dia. Renato Fernandes, bom dia. Nós estamos falando hoje sobre Sextou com Liderança, o papel do gerente. Como contratar um gerente, qual é o papel do gerente. Essa live foi um pedido aqui de vocês. Uma seguidora me mandou aqui um pedido. Seria melhor trazer alguém de fora ou promover um bom funcionário? Já ia chegar nesse ponto, Aline. Dependendo do que você faz dentro da loja, se você promove alguém de dentro, você piora a vida dela. Então, às vezes, o cara é um vendedor super bala. Na hora que você coloca ele de gerente, ele murcha. Por quê? Porque ele é um bom vendedor e ele não serve talvez como gerente. Então, não existe uma ciência, não existe um melhor. Mas o que você precisa ver são as competências. Então, promover alguém de dentro funciona, mas nem sempre. Você precisa muito ter esse olhar clínico. Nem sempre funciona promover um vendedor a gerente. Por quê? Porque um bom vendedor nem sempre é um bom gerente, tá? O gerente, ele precisa ser aquele cara chato, o chato do rolê. Bom dia, Cleidivânia, do Ceará. Bom dia. Hoje, Cleidivânia, muito legal essa live para você. Nós estamos falando sobre gerência. Então, o interessante é você olhar essas competências desse funcionário. Talvez um funcionário que não está no quadro de vendas, mas um bom funcionário de uma outra área da loja, uma galera muito boa que está no teu RH, esse talvez possa ser melhor um gerente do que uma pessoa que já está no chão de loja há muito tempo. Até porque é o gerente que vai ser o chato. Ele que vai cobrar agora o horário da galera, que todo mundo está chegando no horário certo. É ele que vai ser aquele cara que vai ficar apontando o dedo. Cristine, hoje somos nós, hein, Cristine? Cristine, minha mentorada, vamos começar hoje. Eita, vocês, olha, vocês. Ângela, bom dia, Rede Acelera. Vambora. Experiência, conhecimento, eu coloquei aqui um conhecimento a título da gente entender que quanto mais conhecimento técnico a pessoa tem, melhor, né? Eu coloquei aqui agilidade, então a postura de um gerente, ele precisa ter essa agilidade e postura de dono. Então ele vai agir sim em alguns momentos como dono. Explica aí, Silmar, uma situação onde o gerente vai agir como dono. Seguinte situação. Na contratação dos funcionários da loja, precisa contratar um motorista, precisa contratar um vendedor, o dono participa da contratação. Vai lá, conversa, explica a loja, apresenta tudo, recebe a pessoa. Mas a hora da demissão é muito ruim. Então, às vezes, não tem necessidade do dono se expor na hora de uma demissão. Então, aí está o papel do gerente. O gerente vai lá e faz a demissão. Recebeu um representante. O gerente vai receber o representante. Na hora, efetivamente, da compra, o dono participa. Porque eu acho que ainda na época... Eu falei para vocês na época dos 250 mil. Na época dos 250 mil, quem compra ainda é o dono. Tá? Então, receber o representante, o gerente recebe. Fazer a compra é o dono.
Olha lá, vocês já estão falando comigo. Multicoisas, acredito que um funcionário promovido pode prejudicar a equipe, pois já existe vínculo dessa pessoa com outros funcionários. Eu também acho. Eu sempre acho que, assim, a não ser que for um cara que realmente todo mundo vê nele esse espírito de liderança. Porque tem essas pessoas que são, assim, realmente diferentes, né? Se for uma pessoa que demonstra essa liderança nata desde o início, eu não vejo tanto problema assim. Mas, via de regra, trazer uma pessoa de fora é bem melhor. Célia, por experiência própria, eu era excelente crediarista e fui promovida a encarregada do crediário. Não deu certo. Por quê? Porque nem sempre as características de liderança estão na pessoa. A pessoa é ótima cumprindo X tarefa, vendendo, organizando a prateleira, fazendo uma série de coisas. Quando você promove ela para ela exercer cargo de liderança, nem sempre dá certo. E não é um demérito, é só realmente características pessoais. É só porque realmente a pessoa ela não se encaixa naquele papel, mas ela se encaixa em tantos outros. Tá aí o caso da Célia, ela é uma excelente crediarista, mas na hora que ela passou para encarregada dos crediários, ou seja, ela tinha que liderar a equipe das crediaristas, pelo que eu entendi, não rolou. E tá tudo bem, tá? Naran Fernandes, mega encontro litoral, é isso? Maravilha, sejam todos aqui bem-vindos, tá? Então, é muito interessante esse papo aqui, junto com vocês. E aí, eu tô terminando já aqui o papo pra gente ir conversando, tá? Como é que a gente contrata? Quais são as perguntas? Santa Luzia Elétrica, bom dia! Como é que a gente começa a identificar essas questões com o gerente? Como é que a gente faz uma pergunta para ele na hora de contratar, né? Eu trouxe aqui 2 boas perguntas para vocês começarem a perguntar na hora de querer. Olha lá, a equipe não me respeitava como encarregada. Primeiro porque ela já estava lá dentro, né? Ela já estava lá dentro, ela tomava cafezinho com todo mundo conhecia a Célia crediarista. Quando ela virou encarregada, todo mundo, conversa que essa mulher tá querendo mandar em mim, tem nem perigo, né? Tem nem perigo. É assim, gente. Ainda mais dependendo do estilo. Se forem todas mulheres, olha, nós mulheres, nós somos brabas. Se a gente vê alguém subindo, a gente fala, por que ela subiu e não eu? E a inveja e é um negócio louco. Mulher, bicho do satanás. Eu sei porque eu sou, né? Eu sei porque eu sou, né? Então, assim, são coisas que estão, às vezes, inerentes a gente. A gente sofre. A gente é pipoco, a gente é fogo e gasolina. Então, vamos lá. Quais são as perguntas, né? Que a gente deve fazer na hora de contratar e até fica pulga na orelha para todos vocês aqui. Como que a gente planeja o dia... Como é que você... Aí você vai perguntar para o gerente, né? Me expressei mal aqui. Como é que você vai perguntar para a pessoa que está sendo a cargo de gerente? Como você planeja o dia a dia da loja? Aí, ele tem que ter um plano de ação. Olha, de manhã cedo abre a loja, limpa a loja, liga para os clientes do dia anterior, faz a lista de compras, olha o sistema, vamos ver as metas, entendeu? Ele tem que ter tudo na cabeça. Ele tem que já ter um plano do dia a dia da loja. Depois do almoço, meio-dia, o que nós vamos fazer? Nós vamos prospectar novos clientes, nós vamos organizar as mercadorias que chegaram, nós vamos promover algum produto, vamos olhar o marketing para ver como é que o marketing está, vamos lá. Tem muita coisa para fazer. Mas ele precisa ter esse planejamento, ele precisa começar a pensar nesse planejamento. Ele precisa ter algumas respostas para você. Quando você perguntar isso para você, eu acho que eu quis resumir tudo numa pergunta certeira sobre como liderar, como ter um planejamento e como pensar de forma estratégica para uma loja. Então, fazendo essa pergunta para o seu gerente, para o seu suposto gerente, para o seu futuro gerente, você vai realmente tirar ele do chão e ele vai ter que ter uma boa resposta para você. Gorete Construções, bom dia, Rede Acelera, vocês enchem meu coração, que coisa boa. Rodrigo, bom dia.
Outra pergunta. Se o faturamento cair 30%, você faz o quê? Por quê? Porque o vendedor, ele dificilmente ele vai entender quando você explicar. O faturamento caiu tantos por cento, meu Deus do céu. Mas o gerente, ele tem que ter isso na ponta da língua. Ele tem que saber de indicadores. Então ele sabe que quando abaixa a venda em 30%, toda a operação está comprometida. Por quê? Toda a operação, uma loja de materiais de construção, ela gira em torno de 10% de lucro. Então se baixou 30% das vendas, todo o lucro foi por água abaixo, virou, a gente está trabalhando no vermelho, muito no vermelho, tá? Então, o que ele responde para você? Qual o momento certo de contratar um gerente? Isso, falamos no início, tá? Falamos no início, o momento certo de ter um gerente é quando a gente tem acima de 9 funcionários, para ele ser esse 10º funcionário num faturamento acima de 250 mil. A gente já vai chegar nessa ideia sua aí, Cleidivânia, porque eu acho que a sua loja já tem perfil para ser gerente. No caso do que você exerce aí na loja, e eu tô falando com a Cleidivânia porque ela já é minha mentorada, eu já entendo a história da loja dela, você tá exercendo esse papel de gerente, né? Então, assim, eu não sei se para você efetivamente seria interessante o gerente, porque hoje o papel de gerente que está sendo feito, ele está sendo exercido por você. Vou recapitular aqui, porque chegou muita gente depois. Nós falamos hoje, foi uma sugestão de uma seguidora de eu falar aqui hoje sobre gerente, tá? E aí, primeira coisa, será que a loja precisa de um gerente? Precisa, se ela estiver ali acima dos 250 mil de faturamentos e ter mais de 9 vendedores, 9 funcionários, para o gerente ser esse 11º funcionário, tá? O papel dele é liderar, controlar os indicadores, então ele vai saber sobre o CMV, ele vai saber sobre o lucro líquido, ele vai saber sobre os custos fixos, então ele vai saber de alguns indicadores para ele te ajudar ele é o elo, né, entre o dono e a operação. Então ele vai ser aquela pessoa que vai liderar toda a equipe, tá? Esse é o papel que você está exercendo hoje. Mas se a gente vê que vai ser interessante contratar um gerente para a próxima loja, ela está indo para uma loja 2 vezes maior o tamanho da loja dela. Então a gente vai chegar nesse ponto de pensar em contratar um gerente, tá? Qual é o interessante? Experiência, conhecimento, agilidade e postura de dono. Ele tem que ter postura de dono. Então, não necessariamente o conhecimento técnico de material de construção, mas se tiver, ajuda. E a gente falou aqui que não é muito interessante promover alguém da própria loja. Pegar uma vendedora, um vendedor e transformar em gerente. Não funciona muito bem. Não costuma funcionar muito bem. Mas, dependendo do estilo da pessoa, se ela já tem essa liderança nata, funciona, tá? O que precisa é a gente dosar muito bem. E aí chegamos aqui nas perguntas, o que seria essa pergunta fatal para a gente saber se a pessoa tem ou não tem um espírito de liderança. Chegamos na pergunta, como você planeja o dia da loja? Como você planeja o dia a dia da loja? Que é uma coisa que nós estamos fazendo agora, né, Cleidivânia? A gente está começando a organizar a rotina dela, porque ela estava fazendo esse papel de gerência e não estava ainda se organizando nisso. Então a gente está começando a organizar o dia dela para ela entender que cada coisa precisa de um planejamento, tá? E por fim, eu coloquei aqui que um vendedor, gerente, tem que ter uma meta clara, ele tem que receber por meio de escalonamento de meta, de bônus atrelado a uma meta. Então ele tem um salário, mas aí se ele passou dos 250 mil ele tem um salário, se ele chegar nos 270 mil ele tem mais um bônus, e se ele chegar nos 300 mil ele tem mais um bônus. E aí ele vai galgando o salário dele conforme as coisas forem acontecendo na loja, para ele ficar sempre estimulado a ganhar mais. Ayane Camelo, bom dia, bom dia. E aí, na hora de uma contratação, eu coloquei tudo, gente, eu trabalhei demais para vocês. Na hora da contratação, é interessante vocês colocarem cláusula de compromisso, cláusula de sigilo e algumas cláusulas até de sair da sua loja e não poder abrir outra loja. Porque o que acontece? Muitas vezes eu já vi isso acontecer.
O cara entra numa loja de material de construção. Bom dia, Eli Souza! Bom dia! O gerente entra na loja e quando você vê, ele ficou com vocês ali 6 meses, 8 meses, 1 ano, aí ele sai da sua loja e abre outra loja. Então, eu coloquei aqui como dica para vocês também, na hora de contratar um gerente, colocar uma cláusula de sigilo, uma cláusula de compromisso e uma cláusula de não poder fazer XPTO coisas depois que ele sai da tua loja. Tipo, sair da tua loja e abrir uma loja. Com o conhecimento que ele saiu da tua loja. Tá bom? Achei super interessante. Helder, Juliana e Helder são dos dois. Vanessa, tudo bem? Bom dia. Pessoal, é assim que funciona. Tem que ter estratégia, tem que ter conhecimento técnico, tem que ter métrica, tem que ter indicadores, tem que ter CMV, custo fixo, tem que ter uma série de dados. Foi muito interessante essa semana com a Edivânia, que está aqui na live, mentorada minha. O sistema não estava dando suporte para ela. Ela ligava no sistema para saber dos indicadores e o sistema não atendia ela. Eu falei, abre esse sistema aí. Aí eu entrei no sistema dela e juntas nós achamos coisa que o sistema não queria mostrar para ela. Eu não sei se o suporte do sistema não sabia, se o povo do sistema não sabia. Eu sei que eu e ela tivemos que abrir o sistema no braço e a gente teve que ir lacuna por lacuna, porque é um sistema que eu não conhecia a primeiro momento, mas a gente vai pela intuição e chegamos nos indicadores e nas métricas e nos dados que nós queríamos, porque não tem a menor condição de um suporte. Olha lá, ó. Sem contar que ele leva com ele todos os contatos de todos os clientes. Olha aí, ó. E a Cleidivana, verdade, não sabia. O pessoal do sistema não sabia achar os indicadores que nós estávamos precisando para a gente deslanchar com as nossas aulas, com a nossa mentoria. E o povo do sistema não atendia ela. Eu falei, liga pro pessoal do sistema. Aí ela disse, Mara, não me atenderam, falaram que o dono tá viajando. Eu falei, pois então abre esse computador aí. Abre, vamos ver um por um, tá? Que loucura, gente. Que sacanagem. Bom, é assim que funciona, tá? Vamos conversando sempre aqui. Eu vou deixar aberto o meu direct para vocês mandarem sugestão das lives. Fala, Mara, manda uma sugestão aqui para mim. Me ajuda a gente criar esse conteúdo juntos. Não sei se vocês estão aqui ligados, mas nós temos um calendário. Gente, minha cabeça de gestora, né? Para tudo tem que ter regra, tá? Vamos sim. Vamos falar com a Soft System daqui a pouco, tá? O Jaque já tá me esperando. Já até marcamos aqui depois da live, a gente já vai conversar com ele. A gente agora tá conseguindo preço baixo para ela, porque ela vai trocar de sistema, porque esse sistema já deu, né? Vocês mesmo estão sabendo aqui, né? Que esse sistema ele já afundou, já morreu. Então, sugestão das lives. Segunda-feira é gestão, terça é estoque, quarta vendas, quinta marketing, sexta-feira liderança. Temas desses 5 pontos, manda no direct para mim que eu vou ter o maior prazer em trazer esse tema aqui. Para mais explicações como essa, sim, a gente tem uma mentoria individual, onde eu não sei se a gente tem uma vaga ainda, mas a gente está na última vaga, tá? Uma última vaga. E aí, seu Mara, mas aí você não vai conseguir dar mais nenhuma mentoria? A gente vai começar a fazer uma lista de espera, nós vamos começar a organizar vocês, porque eu vou começar a abrir espaço na agenda, porque eu tô gostando muito desse negócio de mentoria, era uma coisa que eu fazia há uns 2 anos atrás, eu tava bem focada aqui na rede, mas agora que a rede tá andando, tá lá com gosto de gás, então deixa eu explicar para vocês como funciona. Existem 2 formas de você me levar para tua loja, tá? Existe a mentoria individual, onde eu entro no teu negócio e a gente vai fazendo devagarinho e a gente vai trabalhando no problema. No caso da Cleidivânia, nós estamos trabalhando no problema dela, que a loja dela cresceu demais e a gente está organizando processos, organizando o papel de cada um dentro da loja. A gente vai melhorar o sistema dela, trabalhar melhor a operação, porque ela já tem uma operação grande, mas estamos indo para um dobro do tamanho. Então, a gente precisa deixar tudo isso muito definido e está sendo um prazer ter a Cleidivânia aqui com a gente, mas tantas outras pessoas, o Felipe que entrou ontem e a gente já vai transformar a loja dele também. Muito legal, eu sou muito grata por ter esse espaço e fazer isso aí na loja de vocês. Então, mentoria individual comigo, são 4 meses, 8 encontros, mas vocês é sensacional. Cleidivânia, nós já somos
nós já somos parceiros. Ela manda mensagem para mim e a gente tá toda hora lá respondendo ela contento. Para além disso, tem a Rede Acelera Matcom. Então a Rede Acelera é para você, lojista, que está querendo escalar a tua loja, que está querendo comprar coletivamente, está querendo melhorar as compras, querendo melhorar o marketing, querendo melhorar a gestão, tudo de uma única vez. Rede Acelera Matcom é para você. Entra lá no Instagram da Rede Acelera, @Rede Acelera Matcom, que você vai ver o que é andar com outras pessoas e melhorar o teu dia a dia todos os dias, tá? Pessoal, a mentoria individual é para vocês, tá? A mentoria individual é realmente um produto que eu não sei até quando a gente vai continuar com a mentoria. Eu vou ficar com a mentoria até eu achar que é interessante a gente ir para um outro movimento. Mas por enquanto, mentoria individual, 4 meses comigo, são 8 encontros. Não tem como você não sair do lugar. A ideia é mexer mesmo com todos os alicerces da loja. Você vai entender muitas coisas da tua loja, você vai melhorar muito o desenvolver da tua loja, porque a sua loja precisa de um direcionamento estratégico. E isso só por meio de uma mentoria que vai dar certo, tá? Vinícius Siqueiras, Verônica Ramos, bom dia. Então, quem tiver interesse de entender um pouco mais sobre a mentoria, fala com a Larissa, tá aqui o telefone da Larissa, manda direct para mim. Eu acho que é o momento ideal, eu tenho certeza que é o momento ideal para você melhorar o teu negócio, melhorar a performance da tua loja. Adega Ducati, bom dia. Vamos lá, vamos fazer a mentoria. As meninas têm toda a minha agenda e eu tenho certeza que você é a transformação que vai transformar aí o teu negócio, vai melhorar o teu negócio de melhor todos os dias, tá? Pessoal, um beijo no coração de vocês. A gente já está terminando a live e até segunda-feira, né? Só, né? Até amanhã. É até segunda-feira, tá? Bom dia! Manda direct pra mim. Seu Mara, quero entender um pouco mais sobre a mentoria. Então eu quero entender melhor sobre o seu negócio, a gente marca uma reunião sem compromisso para eu entender, para eu dizer quais são os seus caminhos e aí, se possível, tá? Vamos organizar novamente, tá? Beijo no coração de vocês, a gente se encontra na segunda-feira e ó, sextou com liderança. Hoje foi uma super aula e eu tenho muita gratidão, então manda direct para mim com sugestões, tá? Vai lá, fala com a Larissa, tira todas as dúvidas da mentoria, marca uma reunião comigo que eu quero entrar no teu negócio, tá? Beijo no coração de vocês e até segunda.